Quero registrar aqui que para todos nós tem sido um dia de congraçamento, de muita alegria, porque nós temos aqui estudiosos do Santiago Dantas, nós temos aqui familiares do Santiago Dantas, o que muito nos honra. Nós temos gente que conviveu com ele das mais variadas formas, nós temos gente que, estudando o Santiago Dantas, está disposto a fazer proposição a partir do pensamento dele. Nós temos alunos bem jovens que estão se iniciando nisso. Então, do nosso ponto de vista, é uma espécie de congraçamento para um pensamento a respeito do país. E poucas coisas podem ser mais gratificantes para a academia, ainda mais para a nossa academia, do que poder pensar o nosso país. E nós o fazemos congraçados com um dos nossos grandes, que é Santiago Dantas, como aqui foi colocado pelo professor Celso Campilon. Qualquer país do mundo faria algo assim para um pensador dessa estatura. É o que nós estamos aqui querendo fazer hoje. E sem mais, eu vou passar a palavra para o Dr. Pedro Dutra, que também nos honra com a sua presença aqui. Dr. Pedro, a primeira vez que eu o vi, eu era um estagiário no programa de estagiários do CAD, e quando o conselheiro fez uma ilegalidade qualquer ali, eu vi o que é um advogado combativo e capaz de colocar o poder no seu devido lugar. O Dr. Pedro pediu a palavra e falou: só tem um problema com isso que o senhor está propondo, é ilegal. E aí o conselho deliberou e acatou aquilo que era a propositura de um advogado. E eu, pequenininho ali, olhei e falei: já entendi, isso é algo que eu gostaria de ser. Então, doutor Pedro, fica aqui essa abertura da minha secreta e longeva admiração por você. Recíproca. Boa tarde a todos, eu cumprimento ao jovem talentoso Ottaviani pela iniciativa não só de homenagear o Santiago, mas de ter inserido no programa de atividades dessa faculdade, onde há exatos 130 anos meu bisavô, que promulgou o Código Civil em 1917, se formou. E como disse o Celso, outro grande amigo, indispensável que se olhe para trás para se poder olhar para frente. E olhar para trás pelas referências fundamentais que nós temos na nossa cultura, não só jurídica, e vendo todos esses que nos precederam. O Santiago, sem dúvida, ocupa um papel de destaque. O Alessandro está de parabéns por essa iniciativa e eu a ele sou muito grato de poder vir aqui falar sobre o tema que ele me deu, os anos de formação do Santiago. Eu, nesses 30 minutos, resumi por escrito esse tema, pois acho que é preciso a ele dar uma unidade para que fique claro a trajetória do Santiago nesse período que vai de 1911, quando ele nasce, a 1945, que são os anos de formação. São os anos de formação e os anos de transformação, porque o trânsito ideológico do Santiago é algo raro na história política brasileira, inclusive por ter sido feito com uma viva e sincera fundamentação e em público, o que é ainda mais raro. A formação do Santiago percorre dois caminhos confluentes, ambos marcados pelo signo da precocidade, a trajetória do mestre e a trajetória do ideólogo. Aos 20 anos, em 1932, Santiago conclui a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro e 2 meses depois é nomeado por Francisco Campos, ministro da Educação, então, professor de Direito da Escola de Belas Artes e Arquitetura. 4 anos antes, Santiago fora apresentado a moderna obra da Reação, deflagrada entre nós por Jacques de Figueiredo, o grande líder católico laico dos anos 20, e continuada por seu convertido à fé católica, ao seu de Amoroso Lima, de quem Santiago se torna amigo. A moderna obra da Reação provinha de Joseph de Maistre, que espero que a Rosa Furtado um dia traduza, que ao início do século XIX proclamara dever ser feito o contrário da Revolução Francesa, proposição atualizada na virada do século XX pelo nacionalismo do solo e sangue de Maurice Barrès e Charles Maurras, os quais Santiago lê, mas lê também, no original, os autores fascistas italianos. Derrotando os comunistas em conflitos abertos por toda a Itália entre 1919 e 21, os fascistas estavam no poder desde 1922. 5 anos depois da Revolução Russa, estava afirmada concretamente a polaridade ideológica na Europa. E morto o liberalismo, no Brasil registrado pelo desaparecimento de Rui Barbosa em 23, a quem mais tarde Santiago registrará,
em 2 notáveis ensaios, a sua grande admiração. Por volta de 1931, Santiago cogitara criar o Partido Fascista Brasileiro, a exemplo do italiano. Mas o caminho aberto a ele é outro. Plínio Salgado, então um festejado autor modernista e marcado por um nacionalismo reativo, convida Santiago a ingressar na Ação Integralista Brasileira, que Plínio fundara aqui em São Paulo em outubro de 1932. Santiago já o conhecia bem, pois com ele editara, aqui em São Paulo também, em 1931, ainda estudante, o jornal nacionalista e conservador A Razão, patrocinado por Alfredo Egídio Aranha, mais tarde fundador do Banco Itaú. Católico fervoroso, ao contrário de Santiago, Plínio, à frente da Ação Integralista, defendia ardorosamente a doutrina social da Igreja e era por ela decididamente apoiado. Contava ele que os que estão no poder realizarão o nosso pensamento, ou nós da Ação Integralista nos declararemos proscritos espontaneamente da falsa vida política da nação. Plínio fixava como objetivo da Ação Integralista receber o poder de seus detentores e não havê-lo pela ação revolucionária. A Ação Integralista copiava os adereços do regime de Mussolini, mas não o sentido da sua ação política. Este já deixara claro que o sangue era a roda sonante da história e a trajetória do seu fascismo de combate, até a conquista do poder em 22 e depois, isso já deixava evidente. Em meio a uma militância discreta, Santiago tenta criar, no âmbito da Ação Integralista, o superintegralismo, dotado de pureza e finalismo revolucionário. O integralismo superlativo de Santiago nutria-se do fascismo italiano, do qual o integralismo de Plínio identificava-se apenas no fundo comum à direita, o nacionalismo e o anticomunismo. A revolução defendida por Plínio, a ocorrer pela genuflexão voluntária dos donos do poder e não pelo assalto a este, distava longamente, insuperavelmente, da visão política de Santiago. Em 1936, a Ação Integralista contava com cerca de 400 mil filiados em um país de aproximadamente 35 milhões de habitantes. Mas a revolução benigna defendida por Plínio Salgado não levaria ao poder a Ação Integralista. Nem Santiago conseguiria afirmar o seu superintegralismo e o seu finalismo revolucionário. Em 1937, o catedrático menino, como seus colegas de faculdade o chamavam, passara a integrar a congregação da Universidade do Brasil, já titular de sua cadeira na Escola de Belas Artes. E a ela cabe proferir a aula magna de abertura do curso. Citando Max Weber, que lê no original, Santiago põe em evidência a relação entre a autoridade e a administração pública, um tema atual, mas ainda não explorado entre nós. Pouco antes, escreveram um texto precursor sobre o emprego de planos na administração e na economia. Já vivia o Brasil o Estado Novo, e Getúlio, por meio de um simples decreto, dissolveu a Ação Integralista. E enquanto essa desaparecia, Plínio confessava ao ditador que os integralistas queriam mesmo era ter constituído uma espécie de ordem religiosa, de sacrifício pela pátria, sem caráter político, como foi sempre o nosso desejo desde 1932. Nada mais distante do que pensara Santiago. Mas Santiago já caminhava para uma revisão completa de seu ideário. Naquele mesmo ano, em um artigo, revê a sua visão sobre a Revolução Francesa e estuda direito afincadamente. Em novembro de 1939, inscreve-se no concurso para professor catedrático de uma das cadeiras de Direito Civil e submete a sua tese, intitulada Conflito de Vizinhança e sua Composição, que seria a sua única obra jurídica. Em 1940, Santiago conquista sua terceira cátedra e o seu livro é um clássico na matéria. Não completara 29 anos. No ano seguinte, em 1941, no cinquentenário da Faculdade Nacional de Direito, cabe ao catedrático mais moço fazer a saudação na cerimônia de aniversário. Em seu discurso, apontando os extraordinários acontecimentos na ordem mundial que haviam comprometido as estruturas políticas e ideológicas vigentes, Santiago formula a questão a ser posta naquele momento no âmbito da ciência do direito. Indaga ele, pode qualquer política criar um direito ou o direito em sua natureza técnica está comprometido com certos princípios éticos e sociais que colidem com alguns sistemas políticos e com os outros se harmonizam? O trânsito ideológico iniciado por Santiago não seria de fácil curso. Naquele mesmo ano de 41,
Aos 30 anos, aceita o convite para dirigir a Faculdade Nacional de Filosofia. Em seu discurso apresentando o novo diretor, o reitor da universidade aludiu à recente militância política de Santiago, dizendo-a uma etapa superada. A plateia formada de jovens estudantes inquietou-se à menção do integralismo. Dada a palavra ao novo diretor, Santiago fala do seu vencido passado integralista e da necessidade de se estabelecer uma nova ordem política, mais aberta, menos sectária. E a seguir fala das perspectivas da faculdade. O novo diretor encerra sua oração aplaudido pelos alunos. Completados 10 anos da criação da Ação Integralista no ano seguinte, o Jornal Diário de Notícias realizou uma série de entrevistas com seus antigos integrantes, entre eles Santiago. Santiago critica a prolongada pausa na vida pública imposta pelo Estado Novo, este, inegavelmente, um grande mal, pois quando o país novamente, como hoje, a precisar da política, quando de novo se quis abrir o debate sobre as ideias de cada um, relativas ao Estado e à ordem social, ninguém tinha uma informação exata da posição ideológica dos nossos homens públicos. Agora, prossegue, é preciso que a esquerda e a direita se unam em face de um contexto internacional extraordinário. E nessa união nacional devem estar incluídos os comunistas, pois entre eles há valores imprescindíveis à construção brasileira, assim como havia no integralismo. A união nacional é o primeiro fruto que temos a colher da guerra, diz Santiago. E todas a essa união devem juntar-se, embora fosse necessário fazer-se uma diferenciação clara. Essa união só poderia existir se solidária com os Estados Unidos, com a comunidade britânica, com a União Soviética e com os estados e organizações nacionais aliadas. O propósito dessa união, diz Santiago, era ter a liberdade de escolhermos e determinarmos, de acordo com o gênio dos nossos respectivos povos, as nossas instituições e ideais de vida, sendo que essa liberdade é a primeira cláusula do Pacto das Nações Unidas e, por conseguinte, também a primeira do Pacto da União dos Brasileiros. Pouco depois, em palestra feita na Faculdade de Filosofia, Santiago afirma que o reacionarismo da direita, com sua ilimitada capacidade de renascimento e de disfarce, e o primarismo ideológico da esquerda, que perde facilmente contato com a realidade, ameaçava a democracia e a própria paz mundial, cujo fundamento não viria de nenhum mecanismo regulador, porém de uma reforma social ampla, rápida e profunda, através da qual fique assegurada a eliminação dos grandes contratos da fortuna, deslocado da propriedade privada para o trabalho, o centro de coordenação da vida social. Santiago dá contornos práticos à sua proposição. Naquele mesmo ano de 1942, em junho, sugere convidar o parlamentar e economista britânico William Beveridge, da Universidade de Oxford, então em viagem aos Estados Unidos, a vir ao Brasil expor seu plano de reforma e seguridade social. Sutilmente, Santiago contrasta o moderno plano Beveridge, a obra legislativa no campo das questões sociais, reacionária e tardia do Estado Novo. O parlamentar inglês e seu plano deram origem ao estado de bem-estar social, enquanto no Brasil a consolidação das leis do trabalho era editada em maio, a 2 meses da queda do regime fascista na Itália, que a inspirara. Santiago não terá ficado surpreso com a recusa do governo à sua proposta. A sua direção na Faculdade de Filosofia encerra-se ao início de 1945 e seria sempre reconhecida. Pouco antes de morrer, aos 53 anos incompletos, em outubro de 1964, os alunos dessa escola o convidam a proferir a aula inaugural daquele ano letivo. Mas em meados de 45, o Estado Novo abalava e o esquema militar que pusera e mantivera Getúlio no poder inquietava-se com as manobras do ditador para nele se manter, enquanto candidaturas militares iam se delineando. Em novembro, Getúlio é derrubado e Santiago é eleito paraninfo da turma de 1945 da Faculdade de Direito. Os juristas, e não só entre nós, não assumem uma posição avançada na revisão dos conceitos dogmáticos e no ajustamento da ciência às novas realidades legislativas e às superiores exigências da reforma social. Era preciso atender, por uma nova estrutura normativa, aqueles que vivem do seu trabalho e não têm outros ingressos além dos salários, e a esses a ordem civil oferece apenas segurança e o Estado um inocente paliativo de assistência em caso de desemprego e de infortúnio.
Era preciso reconstruir a ordem civil, partindo da ideia de que o trabalho é a forma definitiva e normal da participação do homem nas funções da sociedade. E conclui afirmando o que a muitos pode parecer convicção mais política do que jurídica, a de que só o regime democrático é compatível com o direito. O discurso de Santiago arremata seu trânsito ideológico, esclarecendo-o, e sintetiza a sua nova posição, a afirmação de uma democracia social servida por um direito renovado pelos valores que a informam, a saber, a soberania popular e a primazia do trabalho. Conciliar esses propósitos e efetivá-los na sociedade brasileira será a luta de Santiago pelos seus próximos breves e intensos 19 anos de vida. Muito obrigado. Agradeço muito ao Pedro Dutra por ter vindo aqui, porque tenho acompanhado ao longo desses anos todos o imenso esforço que você tem feito para a coleta de documento, texto original, informações perdidas, jornais que estão espalhados por aí. Isso é um trabalho de uma vida e que nós da academia temos que te agradecer por isso, Pedro. Muito obrigado. Te agradeço.